Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem a Escritura, no Salmo de número 100. Salmo de número 100, leiamos. Salmo de ação de graças, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amado Deus, que por meio da tua santa palavra, o teu Espírito possa vir ao encontro do nosso coração, tão duro, tão rebelde, e nos iluminar, mostrando, Senhor Deus, qual é a tua vontade, e conceder-nos as forças e a capacidade espiritual para obedecê-la. Dá-nos esta graça, no nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo de ação de graças. Eu me recordo ter uma vez entrado num estabelecimento comercial, não me lembro mais o que era, acho que era um posto de gasolina. Na época eu abastecia muito, porque eu tinha um trabalho itinerante na rua, e pedi a nota fiscal, e o frentista me perguntou: mas você quer esse valor mesmo, ou quer que eu coloque aqui o dobro ou o triplo? Eu estranhei aquilo, porque normalmente o comerciante, ele até faz cara feia quando você pede a nota fiscal, porque significa que ele vai ter que pagar imposto. Então eu perguntei: como assim? Você quer me dar um valor a mais? E aí ele explicou que a prática na casa era conceder, enfim, a nota fiscal. Enfim, era o último dia do mês e ele tinha uma cota de notas fiscais que ele tinha que emitir, um valor mínimo, para justificar diante da Receita Federal o que ele estava vendendo, etc. Ficou claro, então, que ele tinha uma outra movimentação paralela, do que não passava na nota fiscal, mas um pouquinho de tributos ele tinha que reconhecer, ele tinha que indicar a Receita Federal. Ou seja, ele achava mais vantajoso declarar uma parte do seu lucro, uma parte da mercadoria que ele comercializava, ao invés de sonegar tudo, porque senão ficaria muito evidente a sonegação dele. Pensando nesse exemplo que aconteceu comigo, deve ter acontecido com muita gente, eu fiquei pensando se muitas vezes esse conceito não pode acontecer também na nossa vida religiosa, na nossa prática de culto e de adoração a Deus. Eu me lembro de ter ouvido, quando pequeno, o meu avô, que era um homem muito crente, foi presbítero emérito na sua igreja, mas uma pessoa muito simples, que toda vez, quando estávamos na hora de ir para o culto, ele dizia: está na hora de cumprir o nosso dever, está na hora de cumprir o nosso dever. E ele sempre repetia isso. E quando eu cresci um pouco mais, eu pensei: será que eu vou à igreja apenas por uma questão de dever a cumprir? Ou será que eu tenho alegria em fazer isso? Será que é algo que vem do fundo do meu coração? O salmo que nós acabamos de ler, e vamos agora expor, ele é um salmo de autoria desconhecida, um salmo que provavelmente era cantado em ocasiões festivas ou de romaria à casa de Deus, e um salmo que fala a respeito da atitude que um integrante do povo de Deus, do povo eleito de Deus, do povo separado, de propriedade exclusiva de Deus, deve possuir
ao adorá-lo, ao celebrar o seu culto. Esta é uma celebração que não se restringe a uma igreja que ficou no passado, conhecido como povo de Israel, mas como o próprio salmista profeticamente aponta, é algo que deveria ser cumprido por todas as terras. Primeiro versículo: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Profeticamente ele estava não simplesmente jogando ao vento, uma ordem, um imperativo para povos que não tinham a mínima intimidade com Deus, ou mínimo conhecimento de Deus, mas ele estava apontando para o futuro, o dia em que toda a tribo, toda a língua, toda a nação viria a dobrar os seus joelhos diante do Messias de Deus. Então, nesse contexto, nós procuraremos encontrar características que correspondem a esta celebração desta igreja que é universal. Primeiramente, nós vemos que esta celebração é uma celebração que tem como pano de fundo o serviço a Deus. Mas será que é aquele serviço, como eu havia dito, por obrigação? A palavra serviço nos remete à servidão, ao tipo de trabalho que é feito forçadamente, ou porque alguém mais poderoso impõe a você, quer por um vínculo empregatício, quer por força econômica, quer por laços socioculturais, etc. Mas o próprio início do Salmo não nos deixa ter dúvida quanto a isso. A primeira palavra que aparece neste Salmo é celebrai com júbilo. Você deve estar pensando, mas são 3 palavras. Não, em hebraico é uma palavra só, que é traduzida aqui como celebrai com júbilo. Mas eu tenho receio de que essa palavra não tenha sido traduzida com toda a sua profundidade. Talvez não haja uma palavra só, a não ser uma expressão inteira para traduzir perfeitamente o que significa esta primeira palavra do Salmo. A palavra hebraica literalmente significa gritar. É como se ele dissesse, gritai ao Senhor, gritai. Mas que tipo de grito? Seria uma pergunta óbvia. Que tipo de grito? Bom, essa palavra é usada na escritura e na língua hebraica para significar alarme de guerra. Mas obviamente ele não está falando aqui de nenhum grito que anuncia uma batalha. É usado também para marcar o sinal de marcha, também num contexto bélico. Não é o caso aqui também, evidentemente. Pode se referir a um grito de triunfo, quando um exército vence uma batalha contra o inimigo. Também não é exatamente o caso aqui. Pode significar aplausos. Está morno, né? Choro de aflição, de jeito nenhum. Mas em muitas situações essa palavra é usada para se referir a um tipo de grito que tem um impulso religioso, uma celebração de adoração pública, na qual são apresentados música e sacrifícios. Como vocês podem ver, celebrar com júbilo é o máximo que a língua portuguesa pode nos oferecer. Júbilo é o superlativo de alegria, é uma alegria intensa, é uma exultação. Mas, de fato, ele está dizendo aqui, cante em voz alta. Me vem à mente um cântico do nosso dicionário, altos louvores a quem triunfou. Nesse sentido, então, a gente começa a se perguntar, o que seria esse tipo de louvor em voz alta, o que seria esse tipo de brado, de louvor, de exultação? Eu sou grato a Deus porque esta igreja, nós estamos participando disso hoje, é uma igreja que tem se esmerado na música, na técnica musical, instrumental,
e há um ambiente propício para uma adoração em espírito e em verdade, mas com muita alegria, com bastante liberdade. Contudo, se eu perguntasse para você, ao servir ao Senhor, você o serve com esse tipo de celebração de júbilo? Você o serve com esse tipo de brado, de grito de louvor? Você talvez responderia: a minha igreja louva. A minha igreja louva muito bonito. Tem o melhor coral de determinada parte do país. Tem o melhor conjunto de determinada região e etc. Mas a pergunta, ela seria para você. No seu coração, você exulta? Acho que essa seria a pergunta mais apropriada. E ela seria apropriada porque muitas vezes nós participamos de cultos em que as pessoas que estão dirigindo ficam meio que forçando a plateia, os adoradores, dizendo: você não vai bater palma? Você não vai cantar mais alto? Você não vai levantar a mão? Você não vai fazer isso? E fica forçando, a ponto de se tornar uma coisa até desagradável. Então a pergunta é: você exulta no seu coração? Porque de repente aquele que levanta a mão ou bate palma não está adorando com o coração, está murchinho lá dentro. A sua vida não demonstra gratidão, ele não sabe quem é Deus, ele não reconhece o senhorio de Deus na sua vida. E talvez aquele que não faz isso está profundamente alegre por conhecer a Deus e por viver na sua palavra, por viver o seu reino já no presente. Qual é o grau da sua alegria ao adorar ao Senhor? Essa celebração, ela é um serviço nosso a Deus. É um serviço com alegria. A segunda sentença diz: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Ou, um pouco mais literalmente, venha para diante da sua face com exultação. Parece que o tradutor inverteu um pouco. Onde é exultação, ele diz celebrai. E onde é celebrai, ele colocou cântico, né? Onde é exultação, ele pôs cântico. Não tem problema, não compromete o significado, a compreensão que nós devemos ter deste texto. A não ser que esta palavra, traduzido como cântico, ela realmente não pode passar desapercebida para a gente, que é um cântico com muita alegria, exultação realmente. A exultação é uma alegria também, mas não é uma alegria qualquer, é aquela alegria que faz brilhar o rosto da pessoa, é aquela alegria que mesmo a pessoa calada, você consegue perceber, até se for uma pessoa desconhecida, porque uma pessoa com quem você convive é mais fácil. A exultação é algo que sara, né, que cura, que liberta, que faz a pessoa inteira viver bem, mesmo enfrentando adversidades. É assim que se constitui o serviço ao Senhor, que é uma das características da celebração da Igreja Universal. É um serviço não por obrigação, mas com uma alegria espontânea, genuína. O que nos leva a adorar a Deus? O que nos traz à sua casa? A obrigação, o dever público, a preocupação, o temor dos homens, o que vão pensar de mim? Uma curiosidade por ver determinado tipo de doutrina sendo exposta, uma predileção por uma música de qualidade, ou um tipo de canto coral ou instrumental, ou é uma alegria que te impulsiona a não somente estar na casa de Deus, no culto público, mas adorá-lo, servindo, louvando todos os dias e todos os momentos da sua vida, a ponto de você não querer se afastar da sua presença, de querer orar sem cessar, de derramar continuamente seu coração na presença de Deus e de exultar como quem tem uma paz que excede todo o entendimento.
O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar nessa noite a respeito desta celebração da igreja, do povo exclusivo de Deus, que é um povo universal, é a questão ligada ao tributo, a dar o que é devido, a quem é devido. Eu iniciei falando de uma situação tributária, num estabelecimento que eu frequentei algum tempo atrás. E o salmista, ao nos convidar e ao convidar todos os povos da terra que um dia viriam se aproximar do conhecimento de Deus e seriam incluídos nesse povo exclusivo, é avisar, é deixar claro que ele precisa conhecer quem é o Deus a quem ele está celebrando. Conhecer porque você não está apresentando diante de Deus apenas um tipo de oferta, um tipo de esmola, melhor dizendo, algo que lhe está sobejando. A celebração de louvor a Deus não é algo que você realiza quando tem tempo, não é algo que você leva a cabo quando você está bem de espírito, ou com bom humor, ou com as finanças em ordem. Mas celebrar a Deus é reconhecer que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Conheça o seu Deus, o Deus da aliança. Ele é o Deus cujos judeus foram ensinados desde Moabe, desde o acampamento, antes de entrar na terra prometida, que eles deveriam atar como um sinal nas suas frontes e nas suas mãos e nas franjas da sua veste a seguinte sentença: ouve, Israel, Jeová o teu Deus, Jeová é um. Ou na nossa tradução, o Senhor teu Deus é um. Veja que ele deveria compreender isso em todas as etapas da sua vida. Nós temos um Deus, Ele tem nome, Ele se chama Jeová ou Javé, e Ele é único, não há outro além dEle, não há outro Deus, e principalmente não há outro Jeová, não há outro como Ele. Este Deus único, diz a Escritura neste Salmo, que foi Ele quem nos fez. Há uma pequena variante textual no hebraico que acrescenta: foi Ele quem nos fez e não nós mesmos, caso não tenha ficado claro o suficiente. Foi Ele quem nos fez. Mas isto é uma afirmação tão óbvia que nos leva a pensar: será que é somente sobre isto que o salmista está falando? Deus nos fez, então eu sou uma criatura dele, como um gato, um cachorro, como as árvores que estão na floresta amazônica, como o ar que preenche o espaço sideral, ou o espaço da nossa atmosfera, ou como, quem sabe, a humanidade em geral, incluindo os ímpios e aqueles que vão povoar o inferno no último dia. Não é assim. Ele delimita o sentido da criação a qual ele gostaria de se referir, porque além de nos fazer, é dito que dele somos, e somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não seria conveniente pensar que o salmista está dizendo que toda criatura de Deus é tratada como uma ovelha do seu rebanho, porque ovelha é aquela que é conduzida, mas também é aquela que se deixa conduzir. Jesus Cristo diz em João 10 que Ele chama pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz.
Eu creio sinceramente que o sentido dessa palavra foi Ele quem nos fez. É muito parecido com o sentido dado pelo apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios. No capítulo 2, versículo 10, ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, a compreensão mais profunda do que o salmista está dizendo aqui é que você, ao celebrar o seu culto de adoração a Deus, deve lembrar que, muito além dele ter sido seu Criador, foi Ele quem separou você para ser propriedade dele, para ser um povo de exclusividade pessoal dele. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nesse contexto, portanto, de conhecimento de Deus, é que nós celebramos a Ele. E por conhecê-lo como Deus, por conhecê-lo como Criador, por conhecê-lo como dono, e por conhecê-lo como Deus da aliança, que nos separa dentre todos os povos para ser a sua nação predileta, então nós reconhecemos que essa celebração é um tributo, é algo que eu devo a Deus. Alguns pensamentos nos vêm quando nós determinamos na nossa agenda um tempo para ir à igreja, para orar, para fazer a beneficência, visitar um irmão, qualquer outra coisa semelhante. A ideia de que, eu estou atrasado, hoje eu tenho muitas atividades, eu não estou muito bem, faz tempo que eu não faço isso, não faço aquilo, enfim, uma enxurrada de coisas que giram obviamente em torno de nós mesmos, nos dizendo: não dê isso para Deus agora, dê depois. Tem tanta gente que pode louvar a Deus hoje, a igreja já vai estar cheia, não vai ter nem lugar para sentar. Deixa isso com os outros, você já está fazendo a sua tarefa, você já está fazendo a sua parte. Ao fazermos isso, agimos exatamente igual àquele comerciante sonegador. Ele não tem coragem de sonegar tudo. Assim como você não se declara um ateu, ou não é uma pessoa que chega ao ponto de omitir as suas responsabilidades, pelo menos aquelas mais visíveis, mais notórias. Mas você barganha com Deus, ao invés de simplesmente fechar os seus olhos e dizer: toma o que é teu, Senhor, a minha vida te pertence, não é meu dízimo, não é 100%, tudo o que é meu corpo, minha força, meu vigor, minha saúde, os meus membros, os meus pensamentos, os meus dons, os meus sonhos, meus projetos, tudo é teu, Senhor. E ao Senhor eu vou entregar, e não vou entregar como quem resiste, como quem entrega com cara feia. Vou entregar com alegria, com júbilo, com exaltação, com brados de alegria, de quem sabe que nada seríamos se não fosse Deus, nada teríamos, e nenhuma esperança sequer restaria se não fosse Deus. Finalmente, e é quase que redundante, quase que uma conclusão também, uma das características dessa celebração, além de ser um serviço com alegria, de ser uma prestação de um tributo a Deus, é também um ato de gratidão. Muito mais do que um tributo, é reconhecer com gratidão no coração que Deus não somente é digno, mas que Ele merece. Ele merece, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua fidelidade dura de geração em geração. Então, como eu exerço essa gratidão no meu ato de celebrar a Deus? Eu entro pelos seus portões com ações de graça. Eu vou à sua casa, eu me misturo ao seu povo, eu me reconheço parte desta nação, desta
multidão de povos que no final se torna um só povo, o povo de Deus. Eu ultrapasso a barreira que antes me colocava para fora desta comunhão. Os portões, provavelmente na mentalidade do salmista, eram as cortinas do tabernáculo, ou quem sabe, portões de ingresso no templo, ou no átrio do templo. Isso vai depender de que época foi escrito este salmo. Mas isso, compreendendo o significado do tabernáculo, do templo, obviamente nos remete àquele que representa na dimensão do pacto da graça, do Novo Testamento, a presença de Deus, não somente no nosso meio, mas dentro de nós, que é Jesus Cristo. Hoje estão construindo grandes catedrais e chamando as pessoas para se reunirem dentro delas, inclusive resgatando uma série de simbolismos judaicos. Mas o templo não é uma parede feita de tijolos, o templo é Cristo. O templo é Cristo. Ele é a presença, Ele é a Shekinah de Deus no nosso meio. E o livro de Hebreus nos diz que Cristo estabelece um novo parâmetro para esta aproximação de Deus. No capítulo 10, versículo 19, ele diz que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, através de um novo e vivo caminho que Jesus Cristo consagrou para nós, através do véu que é a sua carne, e que Ele se tornou um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e portanto nós temos que nos aproximar com coração sincero, com plena certeza de fé e com o coração purificado pelo sangue de Jesus e a consciência lavada como por água pura. Jesus Cristo nos possibilita então entrar pelas portas para dentro do átrio, e muito mais que isso, para o Santo dos Santos. Como eu vou me aproximar de Deus? Como eu vou desfrutar dessa comunhão que redunda da gratidão a Ele? Vou entrar com ações de graças, vou entrar na sua presença com hinos de louvor. Interessante que esta palavra hinos de louvor, ela é uma palavra de difícil tradução, porque no seu estado de dicionário ela significa atirar alguma coisa. Não faria sentido entrar nos seus atos atirando alguma coisa, mas o modo em que esse verbo é colocado, que é um modo causativo, ele nos dá a entender que ele não está se referindo a tirar algo, mas o movimento que era feito. E portanto ele é usado por diversas vezes na Escritura para se referir à gratidão. Provavelmente eles, quando cantavam em gratidão a Deus, faziam movimentos com seus braços, como se estivessem lançando algo, quem sabe devolvendo algo a Deus, já que Ele é o grande e único doador de todas as bênçãos. Rendei-lhe graças, isto é, pague a Ele aquilo que você lhe deve com ações de graças, e bendizei-lhe o nome. A palavra bendizer, que significa abençoar, quando se refere a alguém menor, mas quando se refere a alguém maior, é realmente falar bem. Essa adoração de gratidão envolve o testemunho, envolve proclamar o nome de Deus, honrando e fazendo jus ao seu santo nome, conforme exposto no 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pelo contrário, use o nome de Deus com a dignidade que Ele tem. Por que gratidão a Deus? Deveria ser uma coisa automática na nossa vida. As bênçãos de Deus, elas são incessantes sobre nós. É como um suprimento inesgotável. Desde o acordar de manhã cedo, e não vou dizer até dormir, porque até mesmo durante a noite, Deus nos tem abençoado com
questões fisiológicas, né, dos batimentos cardíacos, do sono, da fome, da disposição, da saúde. Ele nos tem dado trabalho, Ele nos tem dado condições de ter uma vida digna, uma vida cheia de alegrias e com forças para enfrentar os dissabores também. Deus nos tem dado bênçãos incontáveis. Aquele conhecido hino, conta as bênçãos, dize quantas são. Fica subentendido o seguinte: se você puder, porque você não conseguiria contar todas as bênçãos de Deus. Mas como o nosso coração é duro, a palavra de Deus precisa muitas vezes nos trazer por escrito o que Ele tem feito. O Senhor é bom, Ele é bom. Ele não é o Deus tirano que tantas vezes você imagina no seu tempo de adversidade. Ele não tem sido mesquinho, Ele não tem feito caprichos com você. Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Todos os dias elas se renovam sobre nós. Certa vez disse o profeta Jeremias: todas as manhãs. E ao dizer isso, obviamente ele não estava fazendo jus à misericórdia de Deus, porque ela não apenas se renova toda manhã, ela se renova todo o tempo. Ela não tem fim. E a sua fidelidade passa de pai para filho, para neto, para bisneto, e não termina nunca. Fidelidade é o atributo de Deus que se refere à sua verdade. Ele cumpre o que promete. Nada que aconteça no curso da história pode impedir Deus, ou pode dissuadi-lo de cumprir aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes nos parece que os planos de Deus não vão dar certo, mas eles sempre dão. O Senhor é sábio e fiel em cumprir as suas promessas, de forma que a nossa celebração ela deve ser um ato de gratidão. Você tem conhecido a Deus a ponto de encarar a sua vida de adoração dessa maneira, de reconhecer que não é Deus que te deve algo, mas que você é que deve ao soberano, de que você pertence a Ele, mas que no final das contas não tem coisa melhor do que pertencer a Ele e lhe pagar esse tributo de gratidão? Então, meu querido irmão, eu concluo a exposição dessa noite dizendo que quando eu afirmo que esta é uma característica da celebração desta Igreja Universal, eu também digo indiretamente que se isto não faz parte da adoração de um ou de outra pessoa, esta pessoa não faz parte desta Igreja Universal. E eu não sei quanto isso incomoda você pensar desta maneira, pois lhe falta alegria, pois lhe falta júbilo no serviço e na adoração a Deus. Caia de joelhos, meu irmão, caia de joelhos diante de Deus, peça por misericórdia, recorra a essa misericórdia que dure para sempre, e lhe diga: Senhor, mude meu coração, faça brotar uma alegria exultante, de dentro para fora. Deus não está preocupado com o seu comportamento, mas Ele olha o seu coração, que muitas vezes calado você possa exultar, e se tiver a oportunidade, faça o que o Salmo ordena, grite, celebre com júbilo ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude.